Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao último encontro da série Esperança Além da Crise. Passa muito rápido, nós já estamos no nosso último encontro, mas com certeza tudo que aprendemos juntos até aqui serviu para nos incentivar a continuarmos buscando ainda mais essa esperança através das promessas que temos na Palavra de Deus. Você já está sabendo de cor o nosso hino oficial aí, a única esperança, Jesus Cristo. Volta ali e canta de novo. Se você não conseguiu aprender ainda a música para cantar bem animado e se lembrar desta série especial, eu desafio você então a voltar ali no começo do vídeo e acompanhar junto este hino que fala da nossa única e maior esperança, Jesus Cristo, para esse mundo que está doente, este mundo que está em crise. Eu gostaria de salientar também o seguinte: não é pelo fato de nós estarmos terminando esta série que você não tem mais como continuar buscando a esperança que existe nas promessas de Deus. Nós estamos à disposição para lhe ajudar. Se você quer se aprofundar um pouquinho mais, você não teve a oportunidade ainda de conhecer a Palavra de Deus, a Bíblia, nós queremos fazer isso junto com você, de forma gratuita, virtual ou presencial, fica ao seu critério, claro, seguindo as orientações e recomendações de saúde também, mas você pode fazer esse pedido através dos comentários aqui do vídeo e nós estaremos entrando em contato para que você possa então continuar os seus estudos. Como de costume, nós vamos orar mais uma vez para que Deus nos ilumine e nos abençoe antes de abrirmos a Bíblia, para estudarmos esse nosso último tema aqui da série Esperança Além da Crise. Se você puder, feche seus olhos, eu vou fazer isso aqui também, para que nós possamos juntos orar. Santo Deus, bendito Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por estes dias que passamos juntos, estudando a Tua Palavra, em busca desta esperança que nos ajuda a enxergar além da crise. Que o Senhor nos fortaleça, ó Deus, na crença de que jamais nos abandona e que através das Tuas promessas nós podemos vencer os desafios e as tempestades desta vida. Ajuda-nos, através do Teu Espírito Santo, a compreender aquilo que vamos estudar neste momento. Que o Senhor abençoe cada amigo, cada amiga e os nossos familiares que estão acompanhando também este vídeo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Nós estamos terminando a série Esperança Além da Crise e eu preciso pedir desculpas para você, meu amigo, minha amiga, porque deixamos para o último dia uma pergunta que talvez deveria ser respondida lá no primeiro dia, mas tem um propósito para isso. A pergunta é a seguinte: afinal, o que é esperança? Nós queremos olhar com esperança, além da crise, além das dificuldades que temos enfrentado, o mundo está bastante doente em todas as áreas, nós queremos ter esperança, mas como é que a gente pode definir isso? E nós não respondemos essa pergunta nas noites anteriores, com um propósito específico de esclarecer isso no encerramento da nossa série. Algumas pessoas tendem a teorizar a esperança, ou seja, colocar em algumas palavras uma definição que nos ajuda a compreender a importância dessa palavra tão especial. Um homem chamado Emil Brunner, ele disse o seguinte: a esperança é tão importante para o ser humano como o oxigênio o é para os pulmões. Perceba como é importante a esperança, mas não conseguiu definir, talvez, de forma mais profunda, na essência, na prática, o que é este termo, esta expressão. Outro homem tentou definir da seguinte maneira: Plínio, o Velho, disse que a esperança é a coluna que sustenta o mundo. São maneiras de lidar com esse tema e de tentar definir como é que nós podemos aplicar a palavra esperança na nossa vida. Claro, aquele que tem esperança, ele está esperando um futuro melhor, ele aguarda e espera que o amanhã seja diferente, seja melhor do que o que foi hoje. Mas na prática, essas teorias ou essas expressões, esses significados teóricos, às vezes eles não preenchem a nossa experiência. Então eu gostaria de contar para você uma história que vai lhe ajudar a entender como que a esperança nos afeta na vida prática. Essa é a história de um garotinho que sofreu um acidente, ele teve quase todo o corpo queimado. E ele foi hospitalizado então com queimaduras gravíssimas e ele permaneceu ali durante algum tempo para fazer algumas cirurgias e alguns tratamentos.
Nesse hospital onde ele foi internado, havia um programa de incentivo à continuação aos estudos, porque algumas crianças como ele ficavam vários dias, várias semanas e meses no hospital. Então este hospital ele programou um curso, um esquema para que professoras e professores eles fossem enviados até os quartos dos pacientes para ensinar a eles aquilo que estaria sendo ensinado na sala de aula, para que eles não ficassem em desvantagem em relação à turma e não perdessem o ano. E uma professora foi designada para esse garotinho. Quando ela chegou no hospital, ela recebeu um bilhete da professora regente dele, que acompanhava ele lá na escola. E a professora disse o seguinte, a regente: nós estamos, nestes dias, aprendendo aqui com a turma, os substantivos e os advérbios. Se você conseguir ensinar isso para ele, já está muito bom, porque ele vai estar acompanhando a turma. Era mais ou menos assim, ela entendeu, ela estava preparada para esse conteúdo. Só que quando ela entrou no quarto, ela viu uma cena que desconcertou todo o preparo que ela tinha para ensinar aquele garoto. Ela viu muitas ataduras. Ela viu um corpo muito pequeno de um garotinho que estava sentindo muitas dores. Ele mal conseguia falar, ele só gemia de dor. E quando ela viu aquela cena, ela começou a tremer e conseguiu falar com alguma dificuldade as seguintes palavras: eu sou a professora Beatriz e eu estou aqui para lhe ensinar substantivos e advérbios. E foi tudo que ela conseguiu dizer e ela saiu, ela foi embora. O menino teve algumas crises naquele dia por conta dos medicamentos que ele estava tomando e ela decidiu voltar no dia seguinte para se desculpar e aí sim começar o programa de ensino e de incentivo ao estudo para aquele garotinho. Quando ela chegou no hospital no dia seguinte, a enfermeira foi recepcioná-la com uma cara de assustada, de apavorada. E quem ficou ainda mais assustada foi a professora. E a enfermeira olhou para ela com essa cara assustada e disse: o que foi que você fez? E ela começou a se desculpar: olha, eu sinto muito, eu não imaginava que iria encontrar essa situação, por isso eu falei com ele daquela maneira, mas eu vou consertar. E aí a enfermeira interrompe e diz: não é nada disso. Desde o momento que você saiu daquele quarto ontem, esse menino ele começou a reagir aos tratamentos. Ele começou a participar de forma ativa naquilo que os enfermeiros, a equipe dos médicos pedia para ele fazer. E ele está começando a reagir. E a professora olhou sem entender muito e foi lá conversar com o garotinho e começou o programa de estudos. Mais ou menos 2 semanas depois, ele já estava um pouco melhor, quase voltando para casa para continuar o tratamento em casa. E a professora então lhe pergunta: Joãozinho, o que foi que aconteceu 2 semanas atrás, quando eu estive aqui e nem aula eu dei pelo susto que eu tomei diante da sua situação? E a partir dali você começou a reagir e estar motivado? O que foi que aconteceu? E o menino olhou para ela e disse o seguinte: aquela frase que você disse, eu sou a professora Beatriz, estou aqui para lhe ensinar substantivos e advérbios, entrou no meu coração de tal maneira que eu pensei o seguinte: eles não iriam enviar uma professora aqui para ensinar substantivos e advérbios se eles acreditassem que eu iria morrer. E isso me deu esperança. Se eles trouxeram uma professora para ensinar substantivos e advérbios, significa que eu posso sim viver. E isso motivou aquele garoto a se recuperar. Deu para entender agora o porquê que a esperança é importante? Aquele garoto estava desistindo da vida, um quadro quase irreversível, mas eles não enviariam alguém se não acreditassem que eu poderia sobreviver. É por isso que a esperança é muito importante para todos nós que estamos vivendo em um mundo cheio de problemas, um mundo em crise. Nós não estamos talvez enfrentando exatamente a mesma situação daquele garotinho, com queimaduras por todo o corpo, mas enfrentamos problemas nas áreas familiar, profissional, acadêmica, financeira, de saúde. A lista é enorme.
problemas de relacionamentos. Quando nós olhamos para essa situação, não dá muita expectativa de olharmos para o futuro com esperança, porque a tendência, olhando hoje para o que está acontecendo, é não termos esperança. O mundo parece que não tem solução, mas a esperança ela é importante exatamente por isso, porque ela vai além da lógica. Se a lógica humana diz que tudo está se desenhando para esse desfecho, a esperança olha para o outro lado e ela enxerga uma possibilidade de reversão num quadro que era irreversível, algo que era impossível. É por isso que nestes dias, você e eu fomos incentivados a olharmos para este livro, que tem muitas promessas de esperança, para que nós pudéssemos entender que apesar de estarmos vivendo um momento bastante difícil no mundo, nós podemos sim esperar algo melhor, que vai na contramão da lógica humana. A Bíblia apresenta a palavra esperança mais de 120 vezes. Paulo foi um dos autores que mais escreveu sobre o assunto, pelo menos 40 vezes ele usou a expressão, o termo esperança. E ele sabia o que era sofrer, como ele mesmo descreve em uma de suas cartas. Ele foi açoitado, ele foi espancado, apedrejado, rejeitado, passou um tempo náufrago no mar, mas ele tinha esperança. E a esperança dele estava fundamentada em uma promessa que nós encontramos na Bíblia. No livro do Apocalipse, eu quero ler com você, o último livro da Bíblia, ele é fácil de encontrar, no capítulo 13, no versículo 8, a segunda parte diz assim: o livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Preste atenção nesse texto porque ele é muito importante. Antes que o mundo chegasse no caos que é hoje, já havia um plano e uma promessa da parte de Deus de que alguém viria a este mundo para morrer por nós e nos dar esta esperança. O próprio Jesus, antes de voltar para o céu, ele disse que estaria conosco. Essa é a promessa que a Bíblia nos dá e que acalenta o nosso coração em dias difíceis. Deus nunca disse que teríamos só dias fáceis. Deus nunca disse que ao termos um compromisso com Ele, as coisas sempre iriam dar certo. O que Deus disse foi: eu vou estar com você todos os dias, nos dias bons e nos dias ruins. Nos momentos de alegria, mas nas horas de dor e de tristeza também, eu vou estar com você. Essa é a promessa. E mais importante do que estar conosco é o que Jesus disse, e nós vamos ler isso no Evangelho de João, no capítulo 14, porque essa, sem dúvida, é a maior de todas as promessas e a nossa grande esperança, essa esperança que nós acalentamos para superar os desafios desta crise que vivemos hoje em dia. João capítulo 14, do verso 1 em diante, diz assim: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Que promessa, quanta esperança! Mais importante do que saber que Jesus está conosco todos os dias, para nos dar um abraço acolhedor nos nossos momentos difíceis e para sorrir conosco quando estamos alegres, é saber que um dia Ele vai voltar, para terminar com todo o sofrimento deste mundo. O mal tem um prazo de validade, nós já falamos sobre isso. Jesus Cristo vai voltar para buscar você. E esse texto, esta promessa é tão fantástica, porque Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas, há muitos quartos, algumas traduções dizem. Por que é que Jesus fez questão de enfatizar este ponto? É porque nesta festa, nesta grande esperança, nesta grande celebração, há lugar para todo mundo, ninguém vai ficar de fora. Há um lugar preparado especialmente para você, há um lugar preparado especialmente para mim, ninguém vai tomar o lugar de ninguém, há lugar para todos. Isso enche o nosso coração de esperança, e não foi só porque Jesus disse. Antes de Jesus vir a este mundo, os profetas de Deus já haviam incentivado o ser humano a acreditar
que um dia Deus iria resolver o problema do mal e Jesus iria voltar com muita glória. Isaías escreveu sobre isso antes de Jesus nascer neste mundo como ser humano, claro que ele já existia como filho de Deus. Enoque menciona isso lá na carta de Judas, bem pertinho do Apocalipse, no versículo 14, só tem um capítulo. Ele descreve uma cena da volta de Cristo com muitos anjos. Essa promessa, essa esperança, ela está presente em toda a Bíblia. E é a única maneira de nós encontrarmos conforto e enxergarmos além da crise. A palavra de Deus, este equipamento de proteção que vimos ontem, que está repleto de promessas, é a única coisa capaz de nos trazer esperança. A esperança que nos convida a enxergar além da crise. Quando nós olhamos para a esperança que existe na Bíblia, algumas pessoas não conseguem entender. Porque muitos se perguntam, olha, eu até acho muito bonito isso que a Bíblia diz, essas promessas trazem um certo conforto, mas eu não consigo acreditar que isso é real, que isso vai acontecer. A única maneira de nós resolvermos esse problema é olhando para pessoas que, assim como nós hoje em dia, aguardavam essa esperança. E nós podemos citar pelo menos um exemplo. Eu queria ler este exemplo com você no livro de Hebreus, no capítulo 11. Livro de Hebreus, no capítulo 11, nos diz o seguinte: nós vamos ler a partir do versículo 13. Eu iria ler um outro versículo, mas nós vamos começar no 13 para nós entendermos o contexto. Todos estes morreram na fé. Aqui falando sobre os patriarcas de Israel, Abraão, Isaque, Jacó. Morreram na fé sem ter obtido as promessas. Vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, eles estavam em busca de algo melhor. Muitos dos profetas, agora no versículo 34, extinguiram a violência do fogo, fecharam a boca de leões, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, algemas e prisões. Alguns foram apedrejados, provados, até cerrados ao meio e mortos ao fio de espada. E o versículo 39 diz o seguinte: ora, todos estes obtiveram um bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, conosco, fossem aperfeiçoados. Sabe por que esse texto é importante quando nós estamos falando sobre esperança? Muitas pessoas perderam a vida por causa dessa esperança. E elas perderam a vida porque tinham a certeza de que aquele que nunca nos decepciona e que nunca nos abandona, não vai deixar de cumprir as suas promessas. Não faria sentido para os seguidores de Cristo, seus discípulos, espalharem uma notícia de que Jesus vai voltar, correndo o risco da própria vida, se isso não fosse verdade, não valesse a pena acreditar, esperar, aguardar. Alguns dos discípulos morreram a fio da espada, outros crucificados. Eles não tiveram um benefício em espalhar essa mensagem. Quem é que espalharia um boato se não tivesse um retorno positivo? Quem é que espalharia um boato correndo o risco da própria vida e sustentando esse boato até a morte? Talvez um caso isolado pudesse acontecer, mas dezenas, centenas, milhares ao longo da história foram até o final sustentando a mesma promessa. Sabe por que eles fizeram isso? Porque essa esperança entrou no coração deles. Se Jesus Cristo foi enviado a este mundo, é porque existe a possibilidade de vencer os desafios.
Lembra da história do garotinho? Se trouxeram uma professora aqui é porque eles acreditam que eu posso viver. Se Jesus Cristo veio a este mundo morrer por você e por mim, é porque Ele acredita que você pode alcançar a vitória em nome dEle. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, qual é a tempestade ou a crise que tem tirado o seu sono e da sua família. Mas o objetivo desta série foi olhar para a crise com um olhar de esperança, tendo a certeza de que muito em breve Jesus vai voltar, porque Ele prometeu e Ele nunca descumpriu uma promessa. É isso que nos dá a segurança para continuarmos caminhando e vencendo as crises que vão surgir. Todas as noites em que estivemos juntos aqui, nós tivemos como base para nossa reflexão, claro, a Palavra de Deus. Mas se você quer continuar estudando, eu gostaria de incentivá-lo a fazer o seguinte. Essas reflexões foram extraídas deste livro, que tem como título Esperança Além da Crise. Você pode encontrar este livro de forma gratuita, ou a versão virtual, na descrição aí do vídeo, ou um livro físico, como esse que eu tenho aqui em mãos. Para isso, você deve procurar uma igreja adventista, um amigo adventista do sétimo dia, que vai lhe presentear com este livro, totalmente gratuito. Porque nesses poucos dias que passamos juntos, nós não conseguimos olhar para todas as promessas que existem nesse livro, que foram tiradas, claro, da Bíblia. Mas a intenção desta série nada mais foi do que olharmos para o que Jesus Cristo fez ao nos criar, ao nos redimir e ao prometer voltar, nos preencher com esperança de novo no nosso coração. Nós temos acesso a materiais incríveis, nós temos acesso à Palavra de Deus, um equipamento de proteção que não falha. Nós precisamos fazer o uso de tudo isso porque a promessa está prestes a ser cumprida. Não podemos deixar de olhar para o futuro sem termos esperança, porque Jesus Cristo venceu por nós. Ao encerrarmos esta série, eu gostaria de desafiar você a não olhar mais para as crises que têm acontecido em sua vida sem ter esperança. Jesus Cristo morreu por você. Continue estudando, continue firme, confiando nas promessas dEle, porque Ele vai voltar e vai nos levar para morar para sempre junto com Ele, sem mais dor, sem mais pandemia, sem nenhum tipo de crise. Isso não traz esperança para o seu coração? É claro que sim. Viver em um local sem a influência da morte, da dor, da saudade, da doença, isso é tudo que nós sempre sonhamos e que em breve iremos experimentar pelo poder de Cristo Jesus. Eu preciso encerrar a nossa série nesse momento. E ao encerrar, eu gostaria de orar com você mais uma vez. Talvez o Espírito Santo esteja falando ao seu coração neste momento, lhe convidando a tomar uma decisão de um compromisso ou de assumir um compromisso mais íntimo com Deus. Não endureça o seu coração. Lembre-se que a Bíblia é um martelo que é capaz de quebrantar o nosso coração aos pés de Cristo para que Ele reconstrua em nós uma nova vida cheia de esperança. Aceite aquilo que Deus está oferecendo para você neste momento. Se você quiser expressar a sua decisão, comente aí abaixo na descrição do vídeo que você está aceitando a vida cheia de esperança que Jesus lhe oferece. E Ele vai fazer de tudo para que você e eu possamos experimentar este lar eternal que Ele está preparando para nós. Feche seus olhos, nós vamos orar. Santo Deus, bendito Criador, muito obrigado, Senhor, pelos dias que passamos juntos estudando a Tua Palavra. Foi muito rápido, ó Deus, nós não conseguimos olhar e encontrar todas as promessas que existem em Tua Palavra, mas nós aprendemos que vale a pena olhar para o futuro com um olhar de esperança, uma esperança que vai além da crise, porque o Senhor prometeu que o desfecho da história será favorável, porque nós confiamos em Ti, no Teu poder, e o Senhor jamais nos decepciona. Obrigado por todos os amigos que acompanharam esta série juntamente conosco. Toque no coração de cada um de nós para que tenhamos um compromisso mais íntimo com o Senhor e que a partir de agora possamos usar ainda mais
o equipamento de proteção que o Senhor preparou para nós, as Santas Escrituras, para que possamos ter mais esperança e finalmente recebermos a eternidade sem a influência do mal. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Só lembrando então, eu gostaria de incentivar você, se você quiser ter acesso a mais conteúdo como esse que nós estudamos nessa semana, veja o site aí na descrição do vídeo, entre em contato com uma igreja adventista do sétimo dia e você vai poder encontrar mais esperança para um mundo que está em crise. Foi muito bom ter a sua companhia nestes dias, que Deus esteja abençoando você e a sua família e nos vemos no nosso próximo encontro, no nosso próximo programa que estaremos divulgando no momento oportuno. Que Deus abençoe e até lá.